Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos ao canal Berahot. Nós estamos em parceria com a nossa sinagoga Mikdash Davi, trazendo para vocês um vídeo para que você possa meditar. Essa semana nós estamos sob a regência da Parashá Shemini, logo após o término da festa de Pessah, né? Após os 7 dias de Hag Matzot, nós voltamos a estudar as Parashiot como a sua sequência. E essa semana nós estamos sob a regência da Parashá Shemini. A palavra Shemini quer dizer o oitavo. E ele vai contar toda a sequência da inauguração do Mishkan. Então é uma parashá que encerra as obras do Mishkan, traz como foram feitas todo tipo de trabalho na parashá no Mishkan, para que Arão e os seus filhos fossem consagrados ao serviço do sacerdócio, e ela vai mostrar como que se deu esses 8 dias. Mas no 8º dia aconteceu algo que vai marcar a parashá, que é a morte dos filhos de Arão, Nadav e Avihu. Então esses dois jovens sacerdotes, filhos de Arão, acabaram oferecendo ao Eterno o que a Bíblia vai chamar de fogo estranho, e ao oferecer esse fogo estranho, eles foram fulminados pelo Eterno. E eu quero aproveitar esse acontecimento para falar algumas coisas com vocês a respeito do culto ao Eterno. De como nós devemos nos preocupar, porque às vezes a nossa vida, ela parece que ela entra, se a gente não toma cuidado, ela entra numa rotina que parece que as coisas, elas vão sendo tudo naturais. Elas vão, é como se fôssemos vítimas dos acontecimentos. E nós sabemos que, na verdade, não é assim. Na verdade, nós devemos zelar, cuidar da nossa vida espiritual, de forma que nós venhamos sempre ter, principalmente, a nossa conexão com o Eterno sempre sendo renovada. E tem algumas lições nesse acontecimento a respeito dos filhos de Arão que nós precisamos pensar, né? A primeira coisa que eu queria era qual foram as razões que levaram Deus a ser tão duro com uma sentença. Os nossos sábios dizem que a Bíblia diz que eles apresentaram fogo estranho, e alguns sábios ensinam que eles não teriam pego fogo para acender o incenso do local, do altar, aonde era determinado que ele pegasse o fogo. Então eles pegaram, alguns dizem até que eles pegaram fogo próprio, fogo que eles tinham para acender o incenso. E o fato de pegar esse fogo sem ser da forma correta, levou eles à morte. Outros dizem que a causa da morte dos filhos de Arão foi a embriaguez, que eles teriam entrado embriagados diante do Eterno. E por eles terem entrado embriagados, o Eterno os fulminou. E fortalecido esse pensamento quando o Eterno vai proibir sacerdote de entrar na sua presença sob o efeito de qualquer vinho ou bebida forte. E a terceira razão que os sábios ensinam que pode ter sido a causa da morte de Nadav e Avihu é que eles foram
desobedientes, eles passaram por cima do pai deles, porque a função de queimar incenso no Santo do Santo, entrar com incenso no Santo do Santo, era uma função específica do sumo sacerdote. E aqueles 2 rapazes, eles não eram sumo sacerdote. Então, vão se dizer que eles não consultaram. Eles quiseram apresentar ao Eterno um culto da vontade deles. Eles não perguntaram para Moisés, não consultaram Arão. E aí, como se diz o ditado no mundo, eles meteram os pés pelas mãos e acabaram acontecendo que foram mortos quando o Eterno queimou eles. Outros dizem que foi uma forma de santificação, de que eles eram tão elevados que quando eles chegaram diante do Eterno, o Eterno tomou eles para si. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que nós temos que tomar cuidado na hora do culto ao Eterno. Como eu já falei anteriormente, a gente tem que tomar cuidado para que nós não entremos em um ritmo, digamos, natural. Não entremos em um ritmo aonde as coisas parecem que elas são corriqueiras, que não tem importância. Toda reza é a mesma reza. Todo Shabat é o mesmo Shabat. E isso não pode acontecer na nossa vida. Por quê? Porque cada Shabat é um Shabat diferente. Cada reza nossa deve ser uma reza diferente. Nós não devemos entrar no automático. Nós não devemos aceitar que o nosso buscar ao Eterno, que o nosso louvar ao Eterno, adorar o Eterno, ele entre nesse âmbito automático. Nós queremos que ele seja transformado, que ele possa ser cada dia mais uma coisa nova no nosso relacionamento entre nós e o Eterno. Então, nós precisamos tomar cuidado. E aí, eu vou falar algumas coisas aqui pelas quais a gente deve tomar mais cuidado ainda. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a empolgação exagerada. Irmãos, nós devemos servir ao Eterno com muita alegria na nossa vida. Nós devemos servir ao Eterno e esse servir ao Eterno vai trazer para nós uma alegria notória. Mas isso não pode ser confundido com uma empolgação exagerada. Existem pessoas que elas são facilmente manipuladas quando elas são provocadas. E esse provocado que eu quero dizer é a pessoa ser estimulada. A gente conhece e sabe, né? Acontece muito, principalmente nas igrejas, principalmente naquelas igrejas neopentecostais que seguem uma linha da teologia da prosperidade, que as pessoas elas têm um jeito, um sistema de motivar as pessoas a, muitas vezes, fazerem doações que elas nem têm condições de fazer, que elas nem têm, e às vezes é em nome de uma fé falsa, em nome de uma resposta falsa. Então, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com a empolgação exagerada para tudo, para tudo. A gente tem uma passagem no Novo Testamento, quando Yeshua está ensinando os seus talmidim, que o ministério dele está tão bom, que o ministério dele está de vento em polpa, que o Pedro se equivoca e faz uma promessa para Yeshua na base da empolgação. Ele diz para Yeshua: olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. E naquela hora, Yeshua vira para ele e vai dizer para ele: Pedro, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes,
tu me negarás. Então, na hora da alegria, na hora do bem bom, na hora em que nós estamos satisfeitos, é muito perigoso nós fazermos promessas que depois nós não teremos condições de cumprir aquela promessa. E a palavra de um discípulo de Yeshua, o próprio Yeshua ensina que a palavra dos seus discípulos devem ser sim, sim, não, não. Então, a Bíblia, a Torá vai dizer para nós que nós temos que cumprir tudo aquilo que a nossa boca proferir. Então, eu tenho que tomar cuidado para que eu não esteja falando coisas apenas em decorrência de uma empolgação exagerada. Sabe, quando você se coloca em uma situação vexatória, por quê? Porque você foi apressado, porque você não teve calma, paciência. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que, ao servir ao Eterno, a fazer algo para o Eterno, não fazermos apenas pela empolgação errada, pelo motivo errado. A Bíblia vai dizer que tinha um homem no livro de Juízes, que ele foi convocado para liderar o povo de Israel numa batalha, e ele fez uma promessa ao Eterno. Ele disse, olha, se tu me der essa vitória, se tu confirmar essa bênção, quando eu voltar, a primeira coisa que sair da minha casa, eu vou dedicar ao Senhor, eu vou sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele foi e venceu. Quando ele volta, a sua filha é a primeira coisa que sai de dentro da sua casa. Então, nós precisamos tomar cuidado para não estar fazendo promessas ao Eterno que depois você não vai conseguir cumprir. Nós temos que tomar cuidado para não estarmos prometendo coisas para as outras pessoas, da qual depois nós vamos descobrir que nós não temos condições de servir, de fazer, de colocar a palavra como ela deve ser. Então, os filhos de Arão passaram 7 dias tremendos. Por quê? Porque a inauguração do Mishkan foi uma forma de milagre. Os nossos sábios dizem que quando Moisés começou os sacerdotes tentaram colocar o Mishkan de pé, ele não ficava de pé. E Moisés vem e faz o trabalho. E quando Moisés faz, o Mishkan fica erguido. Então, os meninos estavam vendo aqueles milagres. Os sábios dizem que oraram, sacrificaram tudo, e o fogo do Eterno não desceu para queimar o sacrifício. Mas, quando Arão foi lá, e Arão, as pessoas tinham uma desconfiança em relação a Arão, porque o Arão tinha cometido o pecado do bezerro de ouro. Então as pessoas duvidavam que Arão tivesse realmente capacidade para ser o sumo sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer, né, que quando Arão faz o sacrifício, ora pelo sacrifício, o fogo do Eterno traz resposta. Então, os filhos de Arão viram esses milagres, viram tudo isso acontecendo, e eles se empolgaram, eles foram, vamos aproveitar. Isso acontece muito naquelas reuniões onde pessoas dizem ter o dom de profecia, e sabe, o movimento está tão forte que a pessoa acaba falando o que não é para falar, fazendo o que não é para fazer, determinando o que não é para se determinar. Então, esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter quando nós vamos apresentar
um culto ao eterno? Essa empolgação exagerada. Cuidado, irmão. Cuidado. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa mal chegou na sinagoga, mal chegou para conhecer a Torá de verdade, e ela já está fazendo 1001 promessas. Calma, a nossa caminhada na Torá, ela é uma caminhada que é pausadamente. Nós damos um passo, firmamos aquele passo, damos outro passo, firmamos aquele passo, damos um terceiro passo, e nós vamos caminhando de passo em passo, de passo em passo. Então, nós temos que tomar cuidado. Às vezes a pessoa chega, mal chegou, já quer, sabe? Não, porque eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, porque isso aqui eu vou abolir. E depois ela não consegue. Por quê? Porque ela não trabalhou pausadamente. Ela não trabalhou de uma forma em que o Eterno fosse confirmando as obras das nossas mãos. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas vêm conversar comigo, eu sempre falo, qualquer mandamento que você for cumprir, querido, você só vai cumprir esse mandamento se o Eterno quiser que você cumpra. Então, nós temos que estar preocupados com isso. O Eterno quer realmente, eu vou comer caché. O Eterno quer que você cumpra esse mandamento. Não é que quer que você cumpra esse mandamento no sentido de que, eu não vou cumprir porque o Eterno não quer que eu cumpra. Não, mas na hora em que você estiver pronto para comer caché, e tem que se esforçar para isso, mas quando você estiver pronto, o Eterno vai te dar condições de você comer caché. Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos, ficar atentos para que nós não venhamos fazer o quê? Cometer erros que a gente depois vai se arrepender. Esses meninos viram os milagres, acharam que a coisa não tem ordem. Olha, vamos lá, vamos entrar. E não é assim. As coisas do Eterno, elas têm ordem e elas têm decência. Não adianta você querer apenas fazer as coisas em termos de empolgação. Não, eu vou, porque alguém está pedindo para eu fazer, porque alguém está me orientando a fazer, porque alguém está me forçando a fazer. Nada disso vale a pena, querido. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos estar habilitados para nós podermos tomar qualquer tipo de atitude. Isso é uma coisa tão séria que o Eterno vai dizer na Torá o seguinte, que se uma esposa ou filha fizer uma promessa e o pai ou o esposo ouvirem, ele tem o poder de cancelar e ele não concordar com aquela promessa, ele tem o poder de cancelar aquela promessa que a filha fez. Por quê? Porque Deus não quer pessoas fazendo promessas, pessoas prometendo coisas, pessoas de forma aleatória, de forma que você não tenha consciência do que você está fazendo. Então, eu vou dizer para você, cuidado quando você quer fazer as coisas muito na empolgação. Vá com calma, meu querido. Tenha pessoas orientando você. Puxa vida, eu sinto que eu devo fazer Brit Milá. Oh, que bom, isso é muito importante. Mas você tem um rabino para te orientar? Você tem alguém, você tem uma liderança para te ensinar como você deve fazer? Quais são os passos? Que maneira? Tem pessoas que às vezes ela sai atropelando os processos, ela sai atropelando o rito, e isso nunca é bom. Então, amados, esse foi uma coisa que os filhos de Arão acabaram se arrumando um problema sério. O quê? Uma empolgação exagerada. Pega o incenso. Eu tenho certeza que o sentimento deles, a kavaná deles, era muito boa. Vamos, aquela coisa, vamos aproveitar o embalo. E não é assim. O Eterno, ele exige coisas de nós.
Ele exige, como disse Paulo, apresenta o vosso corpo como um sacrifício vivo. Como um sacrifício que está se imolando sobre o altar. E sabe o que é isso? É o vosso culto racional. Às vezes, e eu já vi até líderes, às vezes está chegando uma festa, agora a próxima festa é Shavuot. Shavuot se tem uma tradição de se passar a noite estudando o Torá. E tem pessoas que, não, vou passar a noite. Chega lá, não aguenta passar. Então é melhor você não prometer e passar, do que você prometer e não passar. Então, vamos ser cuidadosos. Vamos, ao apresentar o culto ao Eterno, vamos ser razoáveis. Vamos ser pessoas que sabem o que está fazendo, que está apresentando um culto ao Eterno, e é um culto racional. Em 1 Tessalonicenses 4:1, Paulo vai dizer: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estáis caminhando. Agora, vos rogamos, amados, e encorajamos no Senhor Jesus, que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Então, amados, a nossa vida espiritual, ela é gradativamente evoluída. Nós vamos evoluindo pouco a pouco. O profeta Oséias, ele vai dizer para nós assim: conheçamos, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a tua vida não tenha pressa. Puxa vida, às vezes a pessoa fala, eu não estou conseguindo guardar o Shabat. Que bom, vamos se preparar para guardar o Shabat. Porque às vezes a pessoa fala que vai guardar o Shabat, aí ela pede demissão do emprego, ela sai, não sei o quê, e daqui a pouco ela está passando necessidade. Então cuidado, querido, seja temperado. O apóstolo Paulo vai falar da temperança, tenha temperança na sua vida, para que você possa entender aquilo que o Eterno realmente deseja de você. Busque com muita alegria você ter uma vida que você dá um passo, dá outro passo, mas são passos que você não vai voltar atrás. São passos que depois você não vai dizer, puxa, me arrependi de ter dado esse passo. A fé na Torá, cumprir Torá, obedecer Torá, é uma coisa que leva tempo. Então, vamos tomar cuidado com essa empolgação exagerada. Segunda coisa que nós devemos tomar cuidado quando a gente apresenta um culto ao Eterno. Cuidado para não quebrar as regras que o próprio Eterno estabeleceu. Irmãos, olha, 8 dias, o Eterno não tinha nem dado ainda todas as regras. Por exemplo, a gente não vê na Torá falando que não pode entrar, que é só o sumo sacerdote. Tudo isso vai ser instaurado depois. O Eterno vai promulgar isso depois. Então, se o Eterno falou com Moshe e Aharon, deixa eles tomar conta. Às vezes, e aqui tem uma coisa que é muito perigoso. Às vezes eu quero impor as minhas regras naquilo que eu acho que é certo. Irmãos, nós temos liderança. A nossa sinagoga tem liderança. Você que nos acompanha online, temos liderança. Nós somos regidos pela Torá e dirigidos pelos nossos rabinos. Os nossos rabinos estão sempre estudando. Os nossos rabinos estão sempre procurando estar afiado para nos ensinar. Então, vamos ficar atentos a isso. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa que não é a alçada dela fazer. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa que ninguém mandou ela fazer. E o Eterno, nesse quesito das suas regras, ele é extremamente rígido. Quando o Eterno vai mandar os sacerdotes carregar
a arca do concerto, a arca da aliança, ele manda instalar varais na arca, para quê? Para que os sacerdotes carreguem a arca no ombro. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Davi vai trazer a arca para Jerusalém, ele coloca a arca em cima de um carro de boi. Ah, é muito longe, não vamos deixar os sacerdotes carregar isso tudo não. Vamos pôr aqui no carro do boi. E de repente o carro do boi passou em algum lugar, balançou e a arca ia caindo. E quando a arca ia caindo, a Bíblia diz que Uzá pôs a mão. E na hora que Uzá pôs a mão, ele foi fulminado pelo Eterno. Por quê? Porque a arca tinha procedimento para ser carregada. Ela tinha que ser carregada pelos sacerdotes. Então, existem momentos que a gente precisa entender que as regras que o Eterno colocou, elas são para serem obedecidas. Levítico 10:3 vai dizer: disse então Moisés a Arão, nem Arão sabia, só Moisés sabia. E aí Moisés vai dizer para Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Amados, quando Moshe ia entrar na presença do Eterno, sabe o que acontecia? A Bíblia diz que o Eterno chamava Moshe. Quando ele ia entrar na presença, dentro da Shekinah, no Michigan, lá de dentro, todo mundo ouvia a voz do Eterno chamando Moshe. E o Moshe ia até a porta. E quando o Eterno mandava, ele entrava dentro da Shekinah. Então, irmãos, Deus, ele é zeloso pelas suas regras. E ele não quer que a gente... Ah, tem muita gente que fala assim, né? Gosta de usar esse versículo, não. Ele gosta de usar esse ditado para fazer coisas erradas. Deus sabe de todas as coisas. E sabe mesmo. Esse é um problema para nós. Ele saber de todas as coisas. Por que é um problema? Porque ele sabe qual é a nossa intenção. E ele sabe quando nós estamos apenas sendo negligentes com aquilo que ele determinou. Então, aqui, quando Moisés vai falar com Arão, ele diz: foi isso que o Senhor declarou. Aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade. E às vezes, nós estamos na sinagoga, ou às vezes você que é online, você está em casa. E aí você está, o serviço está rolando. O trabalho do Shabat, da semana, seja lá de quando for, do Yom Tov, ele está rolando. E eu estou, voando. Eu estou em outra pegada. Eu não estou realmente compenetrado naquele trabalho, naquele serviço que eu estou fazendo. E eu quero dizer para você o seguinte, meu querido e minha querida. Nós precisamos estar atento, porque quando nós nos aproximamos do Eterno, é nossa obrigação honrar a santidade do Eterno. Então, toma cuidado para você não estar quebrando regras que o Eterno determinou. Toma cuidado para você não estar querendo fazer as coisas do jeito que você quer fazer. Ah, tem pessoas, é por isso que eu sempre bato muito na tecla de nós prestarmos atenção nos nossos rabinos. Porque às vezes as pessoas elas ficam e lê aqui, lê lá, estuda aqui, estuda lá e vê esse vídeo, vê aquele vídeo, vê não sei o quê. E a cabeça dela acaba virando uma coxa de retalho. E ela, tem hora que ela está se perdendo nos devaneios dela. Querido, o Pirkei Avot vai dizer que nós devemos ter para nós um mestre. Então você que está nos grupos da Mikdash Davi, você que está nos grupos, você que está aqui presencial, nós temos rabinos para nos orientar. Se você tiver qualquer dúvida, procure os rabinos, procure as rabanitiot.
Mas tome cuidado, para você não estar querendo fazer a coisa do seu jeito, e do seu jeito é a forma errada. Do seu jeito, amados, era tão sério o serviço ao Eterno, que o Eterno fala assim, ó, se o sacerdote na hora que for oferecer um sacrifício, ele estiver pensando em alguma coisa fora daquilo, o sacrifício se torna inválido. O nosso Deus é um Deus zeloso. Então ele não nos deu regras para nós ficarmos querendo burlá-las. Ele nos deu regras para que nós possamos cumpri-las, obedecê-las da forma que ele deseja que a gente cumpra. Em Levítico 10:9 vai dizer: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Eu já vi líder que, na hora de ministrar o shiur, ele está tomando bebida alcoólica. Eu não concordo por esse versículo. Nem tu, nem teus filhos podem beber vinho, nem bebida forte, quando entrares na tenda da congregação, na tenda da revelação. Então hoje nós não temos o Mística, não temos o templo, não temos, mas nós temos aqui a sinagoga, que é um pequeno templo. É um Mishkan pequeno, é um Mishkan Katan. Então esse Mishkan, ele precisa ser respeitado. Então quando nós vamos entrar na presença do Eterno, quando nós vamos entrar nessa tenda da revelação, principalmente para ensinar, nós não devemos ficar fazendo uso de bebidas, de álcool, de nada. Os nossos sábios vão dizer que você bebeu um pouquinho, que já altera o teu raciocínio, você já está errado, você já não pode mais. Então, e esse versículo é que se usa para dizer que Nadav e Avihu entraram embriagados no Mishkan. Em Deuteronômio 17:10 vai dizer: agirás absolutamente de acordo com as instruções que te transmitirem desse lugar que o Eterno houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Irmãos, por mais que você estude, por mais que você seja, às vezes, né, temos pessoas que são autodidatas, mas sempre tenha um mestre. Sempre tem alguém sobre a sua vida. Sempre tem alguém que você possa consultar, que você possa ver, que você possa colocar como referência na sua vida. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é que nós devemos evitar desprezar o temor ao Eterno. Irmãos, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Eterno. O Eterno, o temor ao Eterno é o princípio da sabedoria. E nós estamos servindo ao Eterno e o temor tem que estar sempre presente. Por quê? Porque nós estamos diante da santidade do Eterno. Nós estamos diante da presença do Eterno. Nós estamos diante da glória do Eterno. E isso nós devemos tomar cuidado. Então, Salmo 119 e o verso 120 vai dizer: por temor de ti, minha carne estremece, e eu temo as tuas ordenanças. Então, nós precisamos entender em que nível que deve estar o temor ao Eterno da nossa parte. Salmo 2, o verso 11 vai dizer: servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Vamos ser cuidadosos. Vamos ser temerosos. Vamos entender que estar na presença do Eterno não é qualquer coisa. Estar na presença do Eterno é algo extremamente valioso. O Salmo 69 e o verso 9 vai dizer: pois o zelo da tua casa me
devorará. Então vamos ter, quando a gente estiver reunido para adorar o Eterno, para prestar um serviço ao Eterno, vamos ser bastante cuidadosos. Vamos tomar água só se for preciso mesmo. Porque às vezes a gente vai tomar água só para dar aquele migué. Vamos no banheiro se for necessário mesmo. Se não for, fica ali compenetrado no teu serviço ao Eterno, porque é isso que o Eterno quer de nós. Queridos, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreva no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos algum vídeo novo. Comente esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que gosta de um bom ensinamento da palavra e que essa palavra você tem certeza que vai edificar a vida dele e dela. Então nos ajude a crescer cada dia mais, se inscreva, ajude a nossa sinagoga Mikdash Davi, ela precisa da sua ajuda. Nós temos o link para você fazer parte do grupo de estudos aí na descrição do vídeo. Nós temos formas de você poder estar abençoando com oferta, com dízimo, a sinagoga Mikdash Davi. Seja um parceiro nosso nesse trabalho de estarmos ensinando Torá para todas as pessoas. E que esse ato nosso de ensinar Torá para todas essas pessoas possa abreviar a volta do Mashiach. Nós esperamos você no próximo vídeo. Até lá. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.